Bom dia! Está no ar o segundo programa Extra Classe TV especial de férias. No programa de hoje nós vamos conversar com a coordenadora geral do SINT-RN e nós vamos falar sobre as perspectivas da educação para este ano que se inicia. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial aos trabalhadores e às trabalhadoras em educação. Fátima, vamos conversar com esse cenário, né, para esse ano aqui no estado do Rio Grande do Norte. Como é que você imagina aí as perspectivas da educação para este ano? Leilton, tem sido grande a expectativa da direção do sindicato em relação a uma mudança na estrutura da educação que dê conta de apresentar melhores resultados. Infelizmente, algumas escolas têm se sobressaído graças ao esforço local, mas não é uma política pública de Estado que favoreça o conjunto das escolas. A gente viu vários exemplos no ano passado de professores e professoras que se superaram, que ganharam prêmios, mas são fatos isolados, não existe uma política estadual para a educação, não é isso? Não, não existe. Não existe. Isso em razão também de não existir um plano estadual de educação. E isso fragmenta muito. Isso torna, junto às escolas, algo desafiador. Por quê? Algumas escolas que podem ter uma melhor estrutura, que comportam um laboratório, que tenha uma clientela que tem mais acesso à leitura, tem mais acesso ao conhecimento, isso facilita muito. Mas nós temos, na maioria das escolas, um problema muito sério. Apesar de ter convênio da Secretaria de Educação com o MEC para equipamentos, novos equipamentos, para a construção de laboratórios, mas isso não tem se desenvolvido aqui no Estado. É um programa que deveria ser uma política contínua. Mesmo sendo um programa, a gente não está vendo esse efeito. Portanto, as nossas expectativas, elas são muito grandes, porque o Estado não tem avançado. A Secretaria de Educação, apesar de ter dito que teria um projeto de educação para o Estado do Rio Grande do Norte, ainda não apresentou esse projeto. O que a gente tem visto é o sucateamento das escolas, e, inclusive, no mês de dezembro, bateu-se o recorde, 3 escolas no mesmo mês caindo o teto. E isso é sinal de que não existe uma política pública, uma política de Estado para recuperar e apresentar uma escola que propicie aos estudantes, no que pese, a gente viu também os resultados aí do Enem, até vendo que a escola pública está se sobressaindo, mas são os IFs. Os IFRN que se sobressaem. A qualidade da educação pública está restrita à educação em nível federal, é isso? Nível federal, porque tem um investimento, daí a nossa grande luta pelo processo de federalização, para ver se prefeitos e governo do Estado exercem uma política pública de Estado que apresente à sociedade resultados que ela quer. Fátima, este é um ano eleitoral. Você acha que isso pode interferir de alguma forma em mudanças para a educação? Leilton, vai ser um ano de muitas promessas. Eu não tenho dúvida que a educação vai ser prioridade em todos os palanques. Foi assim há 4 anos atrás e este ano a regra não será diferente. O pior é que esse pessoal, quando ele chega, ele esquece que a educação é a base de tudo. É o caminho que se abre para transformar. A educação não transforma sozinha, já dizia Paulo Freire, mas ela é o caminho, ela é a mediadora de um processo de transformação. Então, o político vai fazer a promessa porque a sociedade anseia, a sociedade deseja. E a gente vê, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, aonde deveria ter se avançado com o projeto de educação profissionalizante, não se avançou, mesmo que isso tenha sido um convênio com o MEC, mas não se avançou. Ao invés disso, nós estamos vendo o fechamento de escolas, não é? São alunos em pau de arara, sim, Leilton, se deslocando de uma cidade para outra para poder cursar, porque aquela escola da sua região foi fechada. E estamos vendo os profissionais sofrendo, porque na mesma proporção
o profissional terá que ir naquele mesmo transporte, naquela mesma circunstância para poder encontrar um local de trabalho. Então, o governo está indo na contramão, mas ele vai usar o discurso. Não, nós vamos investir na educação. E a sociedade, Fátima? As promessas vazias, as promessas do momento eleitoral não são nenhuma novidade. Você imagina que a partir desse conhecimento, dessa história já contada e recontada, será que essa sociedade não vai despertar para isso no momento do voto? É o que a gente espera, é que ele seja mais rigoroso, mais seletivo, avalie quem sempre esteve do lado dele, lado a lado, buscando não seus interesses próprios, mas os interesses coletivos. Que se faça uma reflexão profunda, Leilton, sob pena da gente continuar tendo governos que, pela manhã, num palanque, numa solenidade, diz que vai realizar. Quando a sociedade civil chega, à tarde a conversa já mudou. Então é preciso que a sociedade exerça o princípio mesmo do exercício do rigor. Com quem eu posso contar de fato e de direito. E quem tenta me enganar e quem vem me enganando para a gente não cair naquele feitiço de dizer, não, é os olhos azuis, é o cabelo loiro, é o belo discurso, mas trazer, sobretudo, para si aquilo que é interesse coletivo. O coletivo é quem deve exatamente preponderar. A política nacional de educação gerou os IEFs, como você falou, né? Avançou bastante nas universidades. Como é que você vê a questão da educação pública em nível nacional e se essa condição ela pode ter alguma influência na realidade dos municípios e dos estados? Leilton, não é ainda a condição que nós queremos, mas sem dúvida nenhuma tem sido uma intervenção positiva. Tem muita interferência dos governadores que se organizam, dos prefeitos que se organizam numa perspectiva de defender a parte do seu bolo, não de defender o bolo todo para a população, mas tem uma injeção, vamos dizer assim, bastante positiva, porque os programas que estão sendo direcionados, estão sendo colocados no portal da transparência, que a população deve estar indagando. Tem a sociedade civil organizada pode ir junto aos ministérios públicos para investigar, pedir investigação e, ao mesmo tempo, isso gera uma obrigação. Ou seja, os municípios agora, por exemplo, estão pagando o PIS nacional porque é uma obrigação. Nesse ano de 2014, nós estamos entrando o ano dizendo para cumprir o texto de hora atividade para todo mundo, porque é uma lei federal. É uma lei federal. Escolas, equipamentos, tem convênio, só não vai buscar aquele que fica cochilando e dormindo e que quer desviar o dinheiro. Ou traz o dinheiro e não presta conta à sociedade. É isso que a gente precisa ficar vigilante e observar. Ok, nós conversamos aqui com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado pelos seus esclarecimentos no Chaclass TV. Nós é que agradecemos, Leilton, e na primeira oportunidade de 2014, né, a gente está aqui já bastante motivada para a luta, bastante motivada para defender os interesses nossos da educação e da população, dizer que nos colocamos mais uma vez à disposição de todos e de todas. Ok. E o Extraclasse TV de hoje vai ficando por aqui. No próximo programa nós vamos conversar com o coordenador geral do SINT-RN, o professor José Teixeira, e ele vai falar sobre um instrumento fundamental da luta da classe trabalhadora, que é a greve. Até lá!